O livro de Deuteronômio é muito importante para nós hoje que vivemos na era da graça. Nós vivemos na era da graça, era em que o Novo Testamento traz a realidade de Deus para nós, para a igreja. O caminho da salvação, o caminho da igreja, o caminho da santificação, as orientações para o nosso relacionamento com Deus. E para nós que vivemos nessa época, o livro de Deuteronômio é muito importante. Há algumas palavras no livro de Deuteronômio que são fundamentais para nós hoje ainda. Todo o livro de Deuteronômio existe como uma mensagem, na verdade foram umas 4 mensagens, fazendo o povo se lembrar do que já havia sido dito e do que havia acontecido. A palavra lembrai-vos é muito importante no livro de Deuteronômio. O Senhor queria, através de Moisés, fazer o povo de Israel recordar o que tinha acontecido em todos aqueles 40 anos de caminhada pelo deserto. Em 40 anos de caminhada pelo deserto, o povo de Israel tinha passado por muitas experiências interessantes, guerras, dificuldades, milagres de Deus, muitas mortes e uma renovação total da população. Praticamente todos morreram, os que saíram do Egito, e os que entraram na terra de Canaã eram todos nascidos no deserto. Houve uma renovação completa da população para que a nova geração pudesse ser trabalhada pelo Senhor, pudesse ser discipulada no deserto, para que eles buscassem a Deus sem aquela lembrança e o condicionamento do Egito. O Egito era uma fonte de idolatria, de paganismo, de acomodação, era um sistema totalmente diferente. E Deus queria que o seu povo, forjado no deserto, entrasse na terra de Canaã com aqueles pensamentos em mente. E no capítulo 4, então, de Deuteronômio, o Moisés nos diz: o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E também o Senhor me deu estatutos e juízos que vos ensinasse. Agora, guardai-vos, não vos esqueçais dessa aliança com o Senhor vosso Deus, e façais alguma imagem visível. Bom, a exortação continua, as ameaças de Deus também, e Deus diz, lembra, que eles seriam, se desobedecessem, espalhados por todo o mundo. A maioria dos israelitas morreria e os que sobrassem seriam espalhados. Tudo isto aconteceu. A diáspora, o cativeiro, destruição de Israel, Reino do Norte, destruição de Samaria, por fim, destruição de Jerusalém e de todas as cidades da Judéia também, e até os judeus foram espalhados. Tudo isto se cumpriu. Eu quero focalizar aqui o seguinte: Deus disse, vocês vão ser um povo de herança, povo de herança. A terra de Canaã vai ser diferente do Egito. Vocês vão ter que se adaptar a esta vida, uma aliança com um Deus que vocês não veem. Vocês vão se lembrar desse Deus. Mas o Senhor já sabia, e Moisés alertou que a tendência é sempre ao esfriamento na fé. A tendência de todo cristão
é a acomodação. Todo cristão tem uma tendência para se acomodar. Qualquer cristão vira um crente tradicional em qualquer tradição evangélica, em qualquer doutrina. Qualquer crente fica acomodado, crente de igreja, se ele não se esforçar, se ele não se consagrar. O livro de Deuteronômio, então, é uma série de mensagens chamadas discursos de Moisés, em que ele exortou da parte de Deus o povo a não se esquecer de tudo que já sabia. O cristão, em geral, sabe tudo que é mais importante, mas ele se esquece, principalmente se esquece de praticar e se acomoda. A maioria dos cristãos ora muito pouco. Eles sabem que a oração é importante, mas oram pouco. A maioria dos líderes se acomoda. Eles ficam crentes velhos, acomodados, e muitos se conformam com o mundo, e muitos até se enriquecem com o evangelho, que seria um absurdo, e é um absurdo diante de Deus. A tendência de todos é ao esfriamento na fé. E Deus estava alertando os israelitas: vocês não vão ter um ídolo presente para ficar vigiando vocês. Vocês não vão ter um rei para ficar vigiando a vida de vocês. Vocês não vão ter um papa aqui na terra para ficar vigiando a vida de vocês. Mas vocês vão ter que se despertar. Deus não organizou a religião de forma que vigiasse a vida dos israelitas. A contribuição deles, o pagamento dos dízimos, as ofertas, o culto a Deus, os louvores, o oferecimento de sacrifícios, tudo isto dependeria de espontaneidade. Ninguém seria obrigado, não se tomaria à força um animal de alguém para sacrificar ao Senhor. Cada um teria, com as suas próprias mãos, que levar o seu animal para sacrificar ao Senhor, e ele próprio teria que impor as mãos sobre o animal. Deus não estaria vigiando para cobrar das pessoas. Cada um teria que espontaneamente fazer tudo aquilo para com Deus. Eles tinham estatutos e juízos que Deus já tinha dado, mas eles estariam tendo que oferecer espontaneamente a Deus tudo aquilo em cumprimento à lei. Você entende isso? Era uma aliança com o Deus invisível, e eles preferiam um Deus visível, um ídolo aqui na terra, um Baal, uma imagem, qualquer coisa desse tipo, uma catedral, uma religião, um papa cobrando deles. Eles queriam ter um rei cobrando, exigindo, orientando. Eles queriam ter um apoio visível, e Deus era invisível. De certa forma, isso continua para nós. O cristianismo está baseado em Jesus Cristo, que esteve aqui na terra e foi embora. E nós ficamos com a lembrança dele. A lembrança disto está escrita para nós na Bíblia, que devemos ler continuamente. Mas devemos também exortarmos uns aos outros. Também o Espírito Santo nos exorta. Mas tudo isso não tem a força de um Deus presente. Não tem um Deus que está aos nossos olhos, com um chicote na mão, para nos obrigar a cumprir a lei. O cristianismo, em sequência ao judaísmo, tem essa característica: o Deus que criou os céus e a terra é invisível aos nossos olhos. Se você quiser, se acomoda. Se você quiser, se apostata, se afasta de Deus. Se você quiser, anda pelo caminho do pecado. Se você quiser, faz o que quer. E foi o que Salomão resumiu no final do livro de Eclesiastes. Jovem, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, agradam aos teus olhos. Apenas fica sabendo que de tudo isto Deus te pedirá contas. É preciso que cada um diga isso para seu irmão: meu irmão, há quanto tempo você não evangeliza?
Diga isso. Minha irmã, há quanto tempo você não ganha uma pessoa para Jesus, se é que você já ganhou alguma? Minha irmã, você tem orado, tem jejuado, tem buscado o Senhor, você tem dado contribuição com alegria, você se limita a assistir reunião, você tem discipulado alguém, você está responsável por alguém, você está cuidando da vida de alguém, está querendo trazer alguém mais para o Evangelho? A maioria dos crentes se acomoda e não vai ser diferente. Por ora, nesta era da graça, até o arrebatamento, nós não vamos ter um Deus visível aos nossos olhos, muito menos com um chicote na mão para nos cobrar o cumprimento da religião. Cada um vai depender do seu coração, espontaneamente, da atuação do Espírito Santo na sua vida. Por isso mesmo, entendendo isto, nós devemos ajudar os irmãos, uns aos outros, exortando, sacudindo. Minha irmã, você se acomodou, você era uma bênção, minha irmã. Meu irmão, onde está a sua vida de oração? Minha irmã, você aí na frente da novela. Meu jovem, você está perdido aí na frente do WhatsApp. Minha irmã, cuidado onde você está gastando o seu tempo. Nós temos que estar exortando uns aos outros, porque essa característica permanece. O nosso Deus é invisível. Você, se quiser, vai viver no pecado e aparentemente não vai acontecer nada com você, vai ficar impune. Você vai fazer coisas erradas, não vai dar nada para Deus, vai se acomodar, vai amar o mundo, vai entrar no seu quarto e se dar aos devaneios aí do pecado. Aparentemente não vai acontecer nada com você, mas tudo está sendo anotado por Deus e vai ser cobrado um dia, a menos que você confesse e se arrependa. Portanto, isto nos leva, essa mensagem de Deuteronômio, este alerta que Deus fez, nos leva a nos alertarmos também. Meu irmão, se alerte. Minha irmã, desperte a sua outra irmã. Meu irmão, exorte os irmãos que estão à sua volta. Minha irmã, não se acomode. Meu irmão, saia para evangelizar, querendo o seu corpo ou não querendo. Haja o que houver, meu irmão, não se acomode, saia de casa. Temos que estar alertando uns aos outros para não nos acomodarmos, porque a tendência é sempre de nos acomodarmos, e pelo fato de Deus não ser visível, não estar com o chicote na mão para cobrar de nós o cumprimento da Bíblia, por causa disso, os crentes se acomodam, e as igrejas se acomodam, e os líderes se acomodam também, e nós ficamos muito mal na mornidão espiritual. Cuidado, meu irmão, entenda isto e receba a mensagem do livro de Deuteronômio no seu coração para estar exortando os seus irmãos também a não se acomodarem.